No matrimônio, na instituição do matrimônio, no sacramento, proposta, né, cristã, bíblica, que perpassa aí o Antigo e o Novo Testamento, a essência do matrimônio diz assim, fulano, eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E o próprio sacerdote, ele, como representante de Deus, ele diz, como é que ele simplesmente coloca a estola ali, diz o que Deus uniu, o homem não separa. E é isso que nós queremos evidenciar. Hoje, no mundo de hoje, nós vemos tantas distorções. O mundo envolve com tantos erros. É desquite, é divórcio, é discórdia, como é que eu digo, a pessoa, infidelidade, é fracasso dos valores morais, é distorção dos ensinamentos domésticos e tudo. E o que nós vemos aqui nesse casal é justamente tudo aquilo que perpetua no lado bom da igreja, assim deveria ser no todo, mas eles, com seu exemplo, seu testemunho. Então, eu queria perguntar, Mary, para iniciar nesse processo, sempre vocês foram de famílias tradicionais, católicas, e esse caminho nunca perderam, mesmo depois de casado. Mesmo depois de casado. Assim, eu costumo dizer que, assim, meu pai sempre foi muito de igreja. A minha mãe ia lá de vez em quando. O meu pai sempre foi. Quando ele casou, e assim eles contavam pra gente, ele relaxou um pouco. Aí depois, um certo dia, a gente, como morava numa fazenda, não tem acesso muito à celebração. Uma senhora chegou na nossa casa para convidar meu pai para ser dizimista. Ela trabalhava com dízimo na igreja. Aí ela perguntou se a gente era batizado, se já tinha feito primeira Eucaristia, crisma. Batizado nós éramos, porque meu pai, com menos de um mês, a gente tinha que ser batizado. Nascia, ele providenciava logo para ser batizado. Mas primeira Eucaristia, crisma, nada disso nós fizemos. Aí essa senhora, através dessa senhora, toda a nossa família foi encaminhada. Eu, meus irmãos, e automaticamente, nessa época, a gente já conhecia o Levi também, nós já estávamos nos conhecendo. O convite foi feito para eles, fizemos primeira comunhão, fizemos crisma. Não, na época da crisma, que nós fizemos junto. Nós crismamos juntos. Primeira comunhão eu já fiz separado. E assim, a partir desse momento a gente foi se engajando. Ele sempre, mesmo que os pais dele não iam, ele sempre ia na missa. Gostava da bola, mas a missa, 6h30 da manhã, ele ia. Depois a bola. Não tinha como. Todos os domingos era sagrado. Sempre fomos católicos de missa, né? De missa aos domingos. Isso aí nunca deixamos de faltar. Envolver em pastoral em movimento foi depois de casado. Depois de casado. Até aquele ditado, né? Primeiro a devoção, depois a diversão. Então, no caso, o Levi. E tudo isso também já com esse convite, né? Com esse engajamento aí da família. É importante também salientar que de lá para cá você sempre foi aquele arauto, aquele animador, né? Mesmo assim com o seu jeito, né? De um cara bem líder, isso é sempre significativo, até hoje, né? Ô Fred, novamente vou dizer, tudo é coisa de Deus, porque quando nós viemos da roça para a cidade, como a Mary já disse, eu tinha já 11 e ia fazer 12 anos. Não sabia nem o que era um sino na igreja, porque é sempre no interior, muito longe, né, de igreja, esse negócio. Papai sempre foi vaqueiro, depois que passou a ser carpinteiro. Aí então a gente tinha essa dificuldade. Mas como nós mudamos para perto de uma igreja, eu conto uma história que não é muito coisa não, mas eu tenho duas coisas que me marcou na minha infância. É o sino da nossa igreja, que toca até hoje, apesar que hoje é relógio, né? Lá na igrejinha São Sebastião, em Minas, que me chamava a atenção por que aquele sino tocava. Aí foi onde eu comecei a procurar. E depois, ao conhecer a Mary, a gente... E outra coisa é um hino da igreja batista, né? Acho que é batista. É um que fala assim, amanhã pode ser muito... Era todo dia, 5 horas da tarde, que a música tocava. Por quê? Aí, quando eu comecei a distinguir o que é a religião,
Falei, não, eu vou ficar na católica mesmo. Aí tá, aí mudamos aqui, já vindo aqui para Teixeira, São Pedro. Eu acompanhava lá na São Pedro, a missa, continuamos, depois Na casamos. fazenda. Na São Pedro. Que era a primeira paróquia daqui, né? Era. Quando E é nós um mudamos ponto aqui, de referência que a gente tinha. quando nós mudamos aqui pro bairro, aí fui 2 vezes ali, celebração. Mais uma vez, celebração. Aí conversei com o povo aí. Ah, é porque o padre Aparecido que celebra aqui, mas houve não foi um desentendimento, um desacordo, né? Aí ele falou que ia dar um castigo. Você sabe como é que ele era. Eu não vou nem falar de Aparecido para você, que você sabe. Aí ele, sou eu e a DI e o Jal, se não me falha a memória, lá no centro diocesano, que o padre Aparecido morava lá. Falei, padre, a gente está querendo seguir a igreja e tal, mas não entendia nada assim de tradição, de nada de igreja, não. Estou sendo sincero, né? Aí ele aconteceu lá assim, mas já que vocês estão a fim de receber lá de novo a missa, vamos colocar um pano em cima da pedra e pronto. Aí nessa reunião que ele veio fazer, eu já sem saber de muita coisa, já me tornei coordenador. Aí, sem saber de muita coisa, continuei. Aí entrou eu, a DI, meu amigo guerreiro lá de cima também, a DI, e falecido Manel, né, de Dona Maria ali, que nós 3. Aí fizemos a revolução, como você sabe, não vou contar aqui que é longa a história, mas a revolução da igrejinha, que ela estava caindo nas telhas e tal, nós melhoramos que trem tudo. Nós e a comunidade. A comunidade tem uns coordenadores, vou dizer de modo geral, falando de tudo. Ah, eu fiz, ou eu fiz. Não, nós fizemos, porque se a comunidade não tiver à frente, meu amigo, não vai. E aí sim, como o padre viu destacando aqui, né, começou a chamar a gente. Nós ficamos 12 anos na frente da pastoral familiar, quando você nos conheceu, ficamos 12 anos na frente lá na São José. E ali fazendo aqueles encontros, que até hoje tem casal que chega, se não fosse vocês, nós não estaríamos juntos. Outros separaram também, que a gente não segura ninguém, né? Mas é como você já disse aí, o tal dos exemplos, né? Do jeito de trabalhar. Eu nunca tive estudo assim, suficiente, não, mas a nossa dedicação, mostrando os caminhos, né? E depois fui trabalhar diretamente com o padre Aparecido, aí chegou o padre Joel também, aí foi continuando essa história e ficamos. De lá, quando se tornou a paróquia aqui, ficamos aqui, fizemos encontros belíssimos também aqui, lá no Gilberto Cardoso, né? Com todos, se eu for falar aqui, eu vou falar os casais da pastoral, para eles ficarem sabendo que a gente agradece e pede a Deus todo mundo. O nosso muito obrigado, porque sem eles também as coisas não aconteciam. Né? A gente sozinho. É uma formiguinha daqui, uma formiguinha dali, um traz uma mandioca, outro traz um limão, outro traz uma coisa, e a gente fazia acontecer os encontros com a ajuda de todos os empresários também, que eu não tinha medo de chegar, né, de pedir, né? Eu não vou falar aqui o nome de uns e outros, mas todos os empresários daquela época nos ajudavam, a gente chegava e nunca deixou de nos ajudar, né? E que Deus abençoe esse povão todo aí, que nos ajudou e continua ajudando até hoje ainda, né? Outros que estão na frente aí dos movimentos, mas foi por aí que a gente tocou o barco até hoje. Estamos aí, capengando. Não sou perfeito, Mary não é perfeita, erramos, né? Pecamos e pedimos perdão e continua, né? Não é assim que é a vida nossa? A vida E só para... Eu sei que vocês estão corridos e hoje é sexta-feira, naturalmente, qual o conselho que você daria para quem está acompanhando essa nossa conversa aqui? Casais que às vezes, larga facilmente. O que você diria, Levi, como experiência?
Ô, Franedi, eu não sei se a minha... Como, Cara, metade aí, né? como diz a bandinha de feijão, Valeriano e Tianinha, né? Minha bandinha de feijão, minha bandinha e minha cara metade, como diz o senhor aí também, é o seguinte, eu até hoje, sim, sinto, porque existe na minha família, na sua família, em todas as famílias, a tal da separação. Mas eu acho que a gente tem as coisas que eu sempre falava nas reuniões e continuo com esse pensamento até hoje. Na hora que ela está meio brava, eu cedo. Na hora que eu estou, ela cede. Eu acho que ela cede mais do que eu, é claro, evidente que eu sou mais ágil, né? Assim, mais nervoso um pouco. Mas a nossa convivência é isso aí. É você tolerar a sua companheira e sua companheira te tolerar e fazer acontecer. Nós já enfrentamos barreiras difíceis, mas estamos aí. E o conselho que eu dou ao pessoal é dialogar. O diálogo, sem o diálogo, não vai. Você entendeu? Se você tem o diálogo, conversou, está difícil, porque tem casais, eu conheço, igual eu estou dizendo, familiares, que só na horas boas que estão bem. Na horas ruins, deixa a desejar. Aqui não. E se está ruim, a gente está junto. Se está bom, a gente está junto. Se está ótimo, a gente está junto. Em todas as maneiras falando. Concluindo, estou dizendo o que é família e casais. Os pais dela estavam em Minas. A mãe dela já era cadeirante e o pai dela passou mal. Eu falei, amor, vamos embora para lá para ajudar. Aí, será? Não era melhor eu ir ficar indo e vindo? Eu falei, não, nós vamos, que aí com a família toda. Nós fomos para lá, eu fiquei 2 anos e meio, ela ficou 3 anos lá, ajudando, cuidar do pai dela e tal. Mas eu fui porque para dar exemplo aos outros que não fazem. Não me arrependo nem um minuto, faria tudo de novo para ajudar. Por quê? Quando é uma outra coisa boa das pessoas gravarem aí na mente, quando nós namorávamos, eu falei assim, querida, nós já estamos em 6. Ela, mas por que 6? O que o seu pai e sua mãe precisar, nós estaremos juntos. O que meu pai e minha mãe precisar, nós estaremos juntos também. E é isso que eu digo a você e a todos que estão ouvindo esse programa seu, que deva ter paciência um com o outro, porque hoje não está tendo paciência, esse tal de celular está arregaçando as famílias, as coisas, né? Aí vem, através do celular, vem outras coisas ilícitas acompanhando, novelas, né? Novelas. Tudo isso, né? Você sabe que hoje a novela não está até tanto mais, Fernandinho. Hoje já acho que o celular que está acabando. Porque eu falo aqui em casa, a gente chega para conversar, queira ou não, um liga, outra coisa, já começa a mudar. Eu falei, eu só não comprei ainda porque no momento, mas eu vou comprar um celularzinho daquele antigo para voltar. Precisou de Levi? Liga. O Levi está aqui para atender. Porque isso aí acaba realmente com a família. E Melly, obrigado, viu, Melly, por não atender. Eu sei que não cheio de atividade, Levi também, mas é importante. Obrigado por esse bate-papo aqui que nós tivemos. E o que você diria aí? Isso é bom para a gente divulgar? O que você faria? O mundo hoje precisa dessas coisas ou simplesmente tem que ficar como está? Não, precisa, Franedi, porque a gente está vendo que a família está se acabando. E quando o Levi colocou assim, o diálogo, sim, o diálogo é muito importante, tem que existir na família. O respeito, porque eu costumo dizer assim, que aquela paixão acaba. Quando você casa, você está apaixonado. Aquela paixão vai passar. O que vai permanecer é o amor. O amor ele vai ser para sempre ali. E se porventura esse amor acabar, mas o respeito não deve acabar. Porque você tem que respeitar até o último dia da sua vida, vocês dois convivendo junto. O amor, o respeito, o diálogo e, acima de tudo, a oração, que é Deus, né? A oração é fundamental. A gente tem que orar. Orar junto, orar separado, orar em todos os momentos. Voltar àquela família onde a gente senta na mesa. A gente agradece muito a Deus ainda porque nós ainda conseguimos almoçar reunidos.
Se não conseguimos durante a semana, porque um chega no horário, outro chega no outro, mas o domingo, graças a Deus, a gente almoça junto. Todo mundo junto. Mas aqui em casa, graças a Deus, a gente ainda tem essa graça de almoçar, eu e ele e a neta. Todos os dias a gente almoça, eu e ele e a neta. Amanhã almoça um pouquinho à tarde, a minha filha, um pouquinho mais tarde, porque chega mais tarde. Mas a gente tem essa graça, então a gente tem que colocar isso em família. Oração, diálogo, respeito, amor, carinho, elogio, tudo de bom a gente tem que colocar. Porque ultimamente a gente está vendo os pais e mães só amaldiçoando os filhos. Isso é terrível, é muito triste. Então é isso que a gente deixa, a gente... Não tem nada de extraordinário na nossa vida que aconteceu. O que aconteceu foi as bênçãos de Deus, foi Deus que preparou e a gente só soube aproveitar dessas bênçãos. Seguimos em frente e vamos com fé em Jesus até o dia que Deus chamar um de nós dois. Né? E eu quero ir primeiro. Ele sempre fala isso, que ele quer ir primeiro, mas eu também quero ir primeiro, aí eu não sei o que vai acontecer. Cabe da vontade de Deus, né? Mas muito obrigado. Deus abençoe você. Amém. A gente é que agradece.